delícia é acordar sorrindo, cheio de amor, pra fazer a obra do Senhor. Com você agora, a oração do estudante, com a madrinha Bárbara Barcelos. Bom dia, madrinha. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, pastora, profetiza, professora. Bom dia, alegria. Bom dia, sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus. Que Deus abençoe você nessa manhã linda, linda, linda de quinta-feira. Que Deus te abençoe, te dê muita paz, te dê muita alegria, te dê muita disposição para trabalhar, disposição para estudar, energia nesse corpo, energia nessa mente maravilhosa, para você com positividade partir para cima, ir para cima dos seus sonhos, lutar, vencer e ser feliz. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe você nessa manhã linda, linda, linda. Daqui a pouco, um momento de oração com o apóstolo Adelino de Carvalho e o jovem missionário Davi Carvalho. Deus escolhe os jovens, né, para fazer uma obra linda. Jovens de idade, jovens de mente e coração. Não importa a idade que está registrada no seu RG, na sua carteira de identidade. Importa a idade que você tem dentro da sua cabeça. E o Davi, que faz a oração junto com o apóstolo Adelino de Carvalho, ele é um senhor de 40 anos no corpo de um garoto de 11 anos de idade. Qual o segredo do Davi? Ele estuda, ele gosta de ler, ele lê livro de 600 páginas. Isso não é pouca coisa não, irmão. Ele se debruça. Aí eu pergunto, né? Por que tem pai e mãe que trata o filho como se fosse um retardado? Por quê? Veja bem, em Israel, as crianças são preparadas desde cedo para entender a história da nação. As mães israelenses ensinam a Bíblia aos filhos desde pequeno, sem poupar nada da história verdadeira que está na Bíblia. Bom, vamos falar sobre a revelação do Eu Sou. Deus, ele se permite revelar a quem ele quer se revelar. Vejamos, quando Moisés no Monte Horebe teve a revelação do Eu Sou, naquele momento Deus estava dizendo para ele que independente daquilo que os homens pensavam dele, pensavam de Deus, ele sempre será uma revelação. Então Deus se revelou a Moisés de uma forma grandiosa e muito poderosa. Lá em Êxodo 3, de 1 a 6, descreve bem como foi esse grande acontecimento. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então Moisés estava ali apacentando o rebanho do sogro dele. Jetro não era também qualquer pessoa, Jetro era um sacerdote da tribo de Midian, que não fora escravizado no Egito. E aí ele estava ali, pastoreando as ovelhas de Jetro, quando Deus apareceu para ele. Foi bem assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou e observou que aquela sarça é uma árvore do deserto. A sarça pegava fogo,
mas a sarça não virava cinzas, a sarça não se consumia. Imagina você olhar para uma árvore que está pegando fogo, mas ela continuar no seu estado natural, intacta, como se não estivesse pegando fogo, mas estivesse sendo regada de água. A visão de Moisés foi essa. Ele viu uma árvore pegando fogo, mas a árvore não acabava, a árvore não se consumia. Então, no meio do fogo, Deus disse, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Isso é Moisés falando. Tem uma sarça queimando ali, deixa eu lá ver por que ela não acaba. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus chamou a atenção de Moisés ali naquele fogo. Moisés se interessou para saber o que estava acontecendo. Deus percebeu o interesse de Moisés e ele falou: vou chamar pelo nome dele agora. E falou: Moisés, Moisés. Moisés prontamente disse: eis-me aqui. E Deus disse: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Deus estava ali. O soberano todo-poderoso estava ali. Deixa eu tirar essa sandália dos pés, porque esse lugar é santo, é puro. E disse mais Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés viu que ele estava diante da presença do Deus Todo-Poderoso e ele imediatamente escondeu o rosto porque não era digno, de ver Deus. É importante entender, você entender, meu irmão, minha irmã, e enxergar a revelação de que Moisés era descendente de Abraão, mas não era herdeiro de Abraão. Porque a herança de Moisés, até aquele momento, na cabeça de Moisés, veio de 5 gerações de escravos e feiticeiros do Egito. A tataravó de Moisés era escrava, a bisavó de Moisés era escrava, a avó de Moisés era escrava, a mãe de Moisés era escrava, a família toda de Moisés era escrava. Ele foi criado como príncipe no palácio de Faraó, filho adotivo da filha de Faraó, mas na cabeça de Moisés a herança que ele tinha era uma herança de escravidão, uma herança de maldição que foi quebrada quando o anjo de Deus se revelou a ele lá no Monte Horebe, dizendo para ele que ele era filho de Abraão, Isaque, Jacó e herdeiro de um juramento de Jeová Jiré, o dono do ouro e da prata. Aleluia! Deus seja louvado, gente. Então, depois de ter localizado Moisés e mostrado para ele quem ele era, então o anjo passou para Moisés uma missão, que foi a missão de libertar o povo. Eu vou parar por aqui e quero que você compreenda. Até agora, você pode não ter entendido quem você era, mas hoje Deus revela a você que você não é só filho do seu pai, da sua mãe, e neto da sua avó, e bisneto da sua bisavó, e carrega sobre si a herança daquilo que eles plantaram nessa vida. Mas muito mais do que isso, você tem sobre você uma herança para você receber de bênção, que vem desde Abraão, o pai da fé, Isaque, Jacó. Aleluia! É muito forte, né? É muito forte. Por isso que as pessoas fazem a troca de raízes no Monte Manaim com a apóstola Sol, para consolidar no plano espiritual que elas são herdeiras de Abraão e que a herança daquilo que os seus pais e antepassados plantaram, é claro, especialmente as maldições. A minha bisavó, ela era da esquerda, ela trabalhava com os espíritos de esquerda, fazia aquela coisa toda aqui que eu não vou estender, senão eu vou ficar muito tempo falando, mas ela
batia lá as coisinhas dela, mexendo com os espíritos de esquerda. E essa herança de maldição viria sobre mim, sobre a minha vida. Mas eu cortei esse mal quando eu falei: a minha herança vem de Abraão, Isaque e Jacó, porque eu sou Israel de Deus. É uma revelação muito profunda. Peça ao Espírito de Deus que revele e complete esta palavra no seu coração. Vamos ao momento de oração com o apóstolo Adelino de Carvalho e o missionário Davi Carvalho. Meu nome é Adelino de Carvalho. Há muitos e muitos anos atrás, numa estrada que liga Areias a Esmeraldas, uma luz muito forte surgiu no meu caminho. Já era madrugada. E no meio da luz o Senhor me chamou para fazer uma grande obra. E tudo o que Ele falou, todas as profecias se cumpriram. E o Senhor Todo-Poderoso disse que sairia de mim gerações de profetas. E agora você recebe a oração de um profeta do Senhor, jovem adolescente Davi Carvalho, no início da batalha de mais um dia. Ouve-se a voz deste homem de Deus orando por você. Coloque a sua mão direita sobre o rádio. Concentre-se em Deus e receba a prece poderosa do missionário Davi Carvalho. Senhor, como jovem estudante sonhador, venho no silêncio desse dia que amanhece te pedir paz, proteção, sabedoria e força espiritual para lutar, vencer e ser feliz, para olhar o mundo com os olhos cheios de amor, o coração cheio de fé e os dias cheios de esperança. Quero ser fiel, cada dia mais centrado nos teus ensinamentos, ser paciente, compreensivo, equilibrado, justo e alegre. Quero ser um instrumento em tuas mãos, para que todos que se aproximem de mim possam também ser alcançados pelo teu amor. Revista-me da tua beleza, Senhor, e faça resplandecer em meu rosto a tua luz. Só assim eu sei que serei feliz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por este dia que o Senhor me concede como presente do céu. Em nome de Jesus. Amém. A oração do missionário Davi Carvalho não termina aqui. Ele que foi consagrado a Deus no Monte Manaim continuará orando por você, para que a mão poderosa de Deus esteja sobre a sua cabeça todos os momentos de sua vida.
que no monte? Foi no monte que Davi orou e foi constituído rei. Assim diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Por que no monte? Porque no monte é o lugar da resposta de Deus. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus.